Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar o quanto é importante viver em unidade na igreja. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus, no capítulo 12, verso 22 ao 25, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E trouxeram-lhe então endemoniado, cego e mudo. De tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava, dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Durante algum tempo, eu pecava em pensar que o reino das trevas era desorganizado, por causa do ambiente que as trevas preferem para a sua atuação. Você pode perceber que o espírito maligno, ele prefere ambientes úmidos, escuros e sujos, mas isso não quer dizer que eles são desorganizados. Lugares sujos, úmidos e escuros só potencializam a atuação dos demônios, mas eles são tão organizados que eles têm até hierarquias, principados, potestades, espíritos imundos e assim sucessivamente. Eles trabalham em hierarquia. E aonde há hierarquia, há organização. O propósito do vídeo de hoje é falar sobre unidade, porque aonde há unidade, há expansão, há crescimento. Só que quando não há unidade, como o próprio texto diz, a casa dividida não subsistirá, ficará devastada. As Escrituras mesmo nos ensinam que o próprio Senhor deixou apóstolos, profetas, pastores, mestres, doutores. A mesma Escritura também diz que o Senhor deixou presbíteros, diáconos, obreiros. E com qual finalidade? Para a organização do templo, para a organização do culto, para a organização do reino de Deus. Que assim como as trevas têm os seus principados, potestades, poderosos, espíritos imundos, a hierarquia do céu também existe. Só que principalmente que tem que ser respeitado, a hierarquia da igreja. Lembra do episódio da Torre de Babel? O povo era unânime e eles estavam determinados em construir uma torre que fosse até o céu. Só que esse não era o projeto do Senhor. O projeto do Senhor é que eles se espalhassem por toda a terra. Então, ele decidiu descer, confundir as línguas e ali eles dispersaram e eles não conseguiam mais fazer aquela construção. E assim também nos dias de hoje, nós precisamos falar a mesma linguagem da nossa liderança para que nós não venhamos dispersar, para que nós não venhamos debandar. Além de que as Escrituras dizem que a rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então que eu e você não sejamos feiticeiros, mas nós sejamos unidos com os nossos líderes e assim o crescimento da obra será cada vez maior e a obra do Senhor vai expandir. E é importante lembrar que no livro de Apocalipse fala sobre os feiticeiros. Fala que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. E muitas das vezes as pessoas pensam que o feiticeiro é aquele que faz a magia, né, contra a vida das pessoas. Mas não é isso que o texto bíblico ele diz. Ele diz que a rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. Porque a rebeldia, ela impede o agir de Deus de forma direta. Porque quando há rebeldia, é quebrado um princípio de Deus, a unidade. O Senhor, quando ele fez os céus e a terra, ele fez em unidade. Pai, Filho e Espírito Santo tomaram a decisão e fizeram homem, fizeram mulher, fizeram o dia, fizeram a noite, fizeram todas as coisas. E isso tudo sempre em concordância.
Ambiente sujo, molhado e escuro, certamente ele não é tão agradável quanto um ambiente claro, seco e iluminado, não é verdade? Só que isso para os demônios é um prato cheio, para que eles tenham forças para a sua atuação. Então, por isso, eles trabalham para que as pessoas elas sejam induzidas a deixar o ambiente cada vez mais escuro, mais sujo e úmido, porque assim eles têm mais força para, juntamente com os seus exércitos, se organizarem e fazer grande destruição naquela casa, naquele bairro, enfim, naquele local onde tem essas características. Já estou a servir o Senhor há mais de 25 anos e eu percebi desde o começo que existem muitas denominações que elas vêm aparecendo de tempo em tempo. Existem algumas denominações que de fato e de verdade elas surgiram no coração de Deus primeiramente. Elas nasceram no coração de Deus, foi gerado no coração dos homens e foi direcionado para ser assim. Uma das igrejas que eu posso afirmar que foi assim é a igreja onde eu congrego hoje, onde o meu pastor ele teve a bênção do pastor presidente da igreja dele e falou: vá, faça aquilo que o Senhor já colocou dentro do seu coração, porque o projeto que o Senhor tem para ti dentro da igreja aqui, ele não vai caber, porque existe uma expansão na qual é necessário você migrar. Então ali foi diferente. O meu pastor recebeu a bênção do pastor dele para executar o trabalho que ele já está há mais de 14 anos tocando e está sendo uma bênção e está expandindo cada vez mais. Existem irmãos que nem perceberam, mas Satanás já os iludiu e já os enganou, que estão infelizmente esperando uma unção de presbítero, uma unção de evangelista para juntar um grupo de pessoas e migrar e abrir uma nova porta, uma nova denominação. Só que mal sabem eles que por fato deles agirem em rebeldia, eles já não vão começar com a bênção do Senhor. E é certo e é verdade que existe uma lei tão verdadeira quanto a lei da gravidade, é a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo aquilo que ele fizer para o pastor dele, ele vai receber dos obreiros dele. Infelizmente, é uma regra na qual ninguém foge. Um conselho da minha parte: se caso existem algumas divergências que você não concorda com o seu pastor, não bata de frente. Vá para o campo da oração. E certamente, naquilo que o seu pastor estiver equivocado, ele por ser homem de Deus, sua pastora por ser mulher de Deus, eles vão ouvir a voz do Espírito Santo e eles vão se alinhar. E as coisas elas vão mudar. Mas você precisa descer no campo da oração e clamar ao Senhor. Se você já orou, já jejuou acerca das divergências das coisas que você não concorda, então chegou o momento de você ser humilde e pedir a bênção. Fala: pastor, até aqui eu servi no ministério, só que eu estou à procura de algo diferente. E vá procurar uma igreja no qual você se adeque melhor, lembrando que não existe igreja perfeita. A igreja ela é composta por homens falhos que estão em aperfeiçoamento. A igreja está em constante mutação, por ela está sendo aperfeiçoada. Diferente de Cristo, que é perfeito, a sua noiva, a igreja, ela está em aperfeiçoamento, porque muitas das vezes ela é administrada mais por homens do que pelo próprio Senhor Jesus. Mas é necessário você ganhar essa guerra em jejum, em oração e humilhação. Não bata de frente com o seu pastor, porque foi Deus que levantou ele, foi Deus que levantou ela. Então, analise isso. Não esteja você cometendo o pecado de feitiçaria, que é a rebeldia. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!